Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar. Essa live vai ser sobre precificação e controle de estoque do MEI. Uma live de esquenta para nossa Masterclass. Vou aqui fixar o comentário. Enquanto o pessoal vai entrando. Olá, 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 boa noite, vamos chegando. Ó, minha convidada já tá por aí. Estão me ouvindo bem? Vamos ir ajustando agora nos primeiros instantes. Esperar o Instagram dizer que nós estamos ao vivo. Como é que tá a minha voz? Estão me escutando bem? Lembrando, para quem já tá aí, se quiser encaminhar essa live, ela ajuda tanto nós contadoras, né, para poder dar um auxílio para o cliente, como administradoras, no caso da Pri, como também os próprios empreendedores, né? Então, se quiserem encaminhar para quem vocês sabem que são empreendedores, que estão, né, precisando dessa informação tão importante, desses dois assuntos tão importantes, né? Pode encaminhar para o pessoal, certo? Lembrando, então, que essa é uma live, né, que faz parte do nosso esquenta pré-masterclass, que vai rolar no dia 19 de julho, sobre como iniciar o seu negócio contábil do zero. Eu acho que eu voltei. Semana que vem, então, eu vou estar fazendo lives todas as noites, né? E hoje eu convidei a Pri, que é uma super parceira, assim, amiga, para conversar com a gente sobre esses dois assuntos super importantes. Para fazer uma prévia já do que vem por aí para a semana que vem e para nossa Masterclass do dia 19. O link do grupo tá lá na bio. Eu vou aproveitar, então, só vou fazer uma introdução aqui me apresentando, porque tem chego bastante gente no perfil, e até para quem assistir depois gravada a live, né, também saber um pouquinho. Então, eu sou mãe, contadora e empreendedora. Hoje, né, a gente está fazendo essa live justamente para dar um apoio para os empreendedores, para os profissionais que precisam dessas informações sobre MEI. Então eu vou chamar, sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre esqueço de comentar isso. Eu tenho bastante pessoal que me acompanha que são de outros estados. Vou chamar então a minha convidada, a Priscila. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar a Pri. Aqui. Olha aí, ó. Minha convidada já tá aí, já tá calibrando a garganta. Boa noite. Boa noite. Calibrando a garganta para nos ensinar tudo. Que responsabilidade, né? Que responsa, hein, Pri? Joguei a batata assando pra ti agora. Ai, gente, boa noite. Amanda, obrigada pelo convite, primeiramente. Nossa, estou muito lisonjeada de estar aqui dividindo com você, que para mim é uma pessoa muito inspiradora de parceria e de profissionalismo, né? Então, nós nos conhecemos através do Instagram, né? E aqui estamos juntas. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Campos, da Mandalas Assessoria. Eu venho trazendo, desde janeiro, algumas modificações da área administrativa. Ih, trancou um pouquinho lá, Pri. Ó, voltou. Acho que a Amanda tá travadinha. Voltou? Voltou. Voltou.
Ixi. Então, os meus produtos, serviços são voltados hoje para o mundo digital, para poder atender o Rio Grande do Sul. Eu sou aqui de São Paulo, então atendo bastante gente daí já, do Rio de Janeiro. E meu foco hoje é o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora, né? Então, o MEI é um assunto muito importante, muito relevante, até lá na minha página eu falo bastante sobre isso, e principalmente sobre a gestão, que a pessoa abre o MEI e acredita que não precisa fazer mais nada, que ela é uma forma de contribuição e pronto, e acabou, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Então, quando tu propôs o tema, eu falei, poxa, é uma grande chance de deixar isso que é tão importante, né? Bem claro, que você seja um profissional liberal ou seja um MEI, você tem que gerir o seu negócio como um negócio, né? Então, todo negócio tem que ser pensado no preço, tem que ser pensado na forma que você vai gerir teu estoque, se você vende produtos, teu tempo, se você vende serviços, né? Então, tudo isso a gente vai tentar dar uma pincelada aqui, né? Porque é um assunto. Sim, é um assunto bem importante. São dois assuntos muito importantes, né? Eu que agradeço por tu ter aceitado o meu convite, porque realmente são dois assuntos muito importantes e como tu falou, né, Pri? Independente do tamanho do teu negócio, tu precisa fazer a gestão dele. A gente vê, inclusive, muitos empresários dizerem, ah, não deu certo, não consegui, empreendedores não conseguiu, mas por que será? Será que começou já de forma organizada, né? Ontem ainda eu comentei com uma colega que já tô com o insight de um outro treinamento, né? E daí eu comentei com ela o que que era. Ela disse, pior, né, guria? Não precisa ser grande para se comportar como, né? Então, tu pode Sim. sim já começar desde o início. Então, assim, pessoal, antes da gente entrar mesmo, né, nesse assunto, eu quero só mais uma vez dizer, se alguém né, tiver algum amigo empreendedor ou quer fazer o atendimento a empreendedores, isso é um assunto muito importante, né, de gestão de negócio mesmo. Encaminha essa live aqui no aviãozinho para os seus amigos. Ali tem o coraçãozinho também. Toca no coraçãozinho. Quanto mais vocês colocarem, né, coraçãozinhos para nós, eu e a Pri vamos mostrar para o pessoal que a gente está online. Um outro recadinho que eu quero deixar. Vocês podem ir mandando perguntas, né? Caso a gente se passe aqui, porque às vezes passa muito rápido e a gente não consegue pegar. Eu tô com a Bruna, que é da minha equipe, ela vai estar anotando tudo, então pode deixar as perguntas, tanto eu tenho certeza como eu vou responder no direct, que eu vou encaminhar para a Pri, ela vai responder também, não tenho dúvidas. Então, assim, a gente vai iniciar, né, falando sobre precificação e a gestão do estoque. Por que que eu convidei a Pri, pessoal? Porque ela faz que nem ela falou no Instagram dela, ali no perfil dela, ela traz muito essa questão de gestão, de organização administrativa, da gestão de controles, né? Os controles, o quanto eles são importantes, né? E neste um pouco mais de um ano, agora que eu já estou empreendendo, eu vi o quanto realmente isso faz diferença. Eu mesma já fiz, logo que eu comecei a querer introduzir isso para os meus clientes, o que que eu fiz lá com a Pri? Eu tava, né, porque a minha área até então no CLT era mais gestão fiscal, tributos. Então, né, para realmente fornecer um serviço, eu peguei, fui lá, contratei com a Pri, me atualizei. Ó, Pri, eu tô oferecendo isso para os meus clientes, né? É isso mesmo, não é? E né, a gente conseguiu validar ali várias coisas, então eu acho super importante. Então, isso eu acho que já é uma pré-aula super, assim, né, para a semana que vem aí de aulas para Masterclass. Então, anotem, peguem papel, caneta e anotem as dicas, porque eu tenho certeza que vão ser assuntos que vocês vão amar, tá? Então, a Pri vai falar um pouquinho, não sei, qual dos dois assuntos que tu quer começar falando, assim, que tu Eu acha? acredito que um é complementar ao outro, mas eu gosto sempre de começar falando pela precificação, porque quando a gente chega a controlar o estoque, a gente tem que ter noção dos nossos custos, dos nossos preços, né?
Então, um complementa o outro, mas vamos começar por precificar, né? O MEI, ele é uma forma prática de você se formalizar, né? Que hoje é um meio mais rápido e mais barato de você se tornar um profissional formal, seja para vender teu produto, seja para entregar teu serviço. Porém, também é uma forma de você falir mais rápido se você não tiver uma gestão. Né? Perfeito, colocação. É Então, bem assim, exatamente isso. eu costumo dizer aos meus clientes que tem aquela vontade de ser MEI e tal, e eu pergunto assim, como que tu é como pessoa física, né? Porque antes de você ter um grande CNPJ, você precisa ter um grande CPF, né? Então, um CPF de que tenha noção do poder aquisitivo, da gestão de tarefas dentro de casa, já é um meio caminho para um meio de sucesso, para um profissional de sucesso. Tá, Pri, mas eu nunca pensei assim. Tudo bem, né? Vamos começar a pensar então como empreendedor, né? Quando você vai pensar em precificar, são duas coisas muito importantes que você tem que ter em mente. É ter o tempo, seja na venda do produto ou na realização de um serviço, você tem teu tempo, né? E o custo daquilo. Então, o que é o custo? Se você vai revender, você tem o custo do teu fornecedor. Se você vai prestar um serviço, você tem o seu custo fixo, às vezes de um local físico, às vezes do meu caso, por exemplo, da internet, que eu tive que melhorar em casa, dos equipamentos. Então, eu tenho um custo, né? Da mão de obra que eu vou terceirizar, das parcerias que eu vou fechar, dos contratos que eu vou fazer. Então, o primeiro passo para você precificar correto é levantar todos os teus custos. Quanto que custa entregar aquele serviço ou aquele produto para o teu cliente? Perfeito, Né? até porque a gente vê muito, né? Comprei uma mercadoria por 50, vou vender por 100, tô lucrando 100%, né? Isso a gente vê muito por aí, E é é uma isso na cabeça ilusão, das né? pessoas, tá? É isso na cabeça das pessoas. Eu falo que eu vendi minha consultoria no início, agora já tá diferente o preço. Mas no comecinho, minha consultoria de análise de precificação foi barata porque as pessoas não davam vazão para esse assunto. Achava que justamente comprar um produto, aplicar 100% em cima, já está no preço correto, né? E esses dias eu percebi que os empreendedores também se enganam com a lucratividade falsa. Então, existe uma lucratividade real e a fake news, digamos assim, né? E a E, cringe, a pois cringe. é, pois é. Né? Eu ainda não me atualizei em tantas coisas assim, mas eu tenho certeza que eu sou cringe. Não, tu tá aí, é super moderna com os teus controles. Cringe é aquele que realmente acha que vende, que compra por 50 e vende por 50 e tá lucrando 100%. Pois é. Então eu tive, né? Agora eles já mudaram, mas eu tive várias pessoas pensando assim, que aí por ver o preço meu reduzido, mas esse meu preço, olha, detalhe, já fica a dica aqui, já foi pensado em um modo onde eu ia aproveitar o meu tempo e atender mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a forma com que eu ensino e faço a análise da precificação, porque é uma consultoria, então eu dou o passo, se a pessoa quiser seguir, ok. Se ela não quiser, eu investi, ela investiu, pronto, ficamos ali. Mas já é pensado, né? Eu vou reduzir o preço aqui para entregar, para que eles conheçam a necessidade. E muitos depoimentos que vieram de clientes meus atendidos por essa consultoria de precificação foi assim: tu mudou minha vida, porque eu achava que eu estava arrebentando de ganhar e não é nada Plantou uma disso, semente ali, no mínimo a né? pessoa se questionou, né? Exatamente. Ou ao contrário, nossa, eu achava que eu não conseguia ganhar nada. E na verdade eu ganho, e ganho bem em cima do produto, do serviço. Então tem os dois lados da moeda. Quando você pensa numa precificação correta, tem várias formas, vários métodos de fazê-la, né? Mas eu utilizo um método que é baseado na despesa da pessoa física, né? Envolvida no negócio dela. Então, ela não deixa de ser uma pessoa física
empreendendo. O que significa isso? Eu vejo tudo, eu analiso o dia, a rotina e o que você precisa fazer para entregar seu serviço. Se eu precisar contratar uma babá todos os dias para ficar com meu filho para eu conseguir trabalhar, esse custo vai estar na minha tabela de precificação. Entendeu? Então, é aí que está a diferença do método que eu utilizo. Porque eu transformo a pessoa física na pessoa empreendedora sem que ela tenha prejuízo em algum lado. Sim, porque muitas vezes a pessoa... eu mesma eu fiz essa análise quando eu decidi. Agora tu usou um exemplo assim que eu fiz quando eu decidi empreender, né? Eu botei no papel quanto que eu ia gastar em creche, em combustível, né, em seguro de carro, porque daí eu ia ter que adquirir um outro veículo, porque o meu marido vai trabalhar com o carro, ele precisa também. Então os meus planos eram, não, vou comprar um segundo veículo, daí eu comecei a botar isso tudo no papel, não, mas eu tô indo trabalhar para perder. Então não vale a pena isso, né? E é bem isso. As pessoas, a gente sempre fala em separar, né, as contas, mas claro que tu tem que levar em consideração os porquês. Ah, mas eu tô indo fazer essa atividade e para isso eu preciso gastar isso, né, Pri? Porque nenhum empresário, ou raramente o empresário ou empreendedor, ele é apenas aquilo, né? Ele tem uma vida, a gente tem uma vida, e essa vida tem que caber dentro dos nossos lucros, dos nossos bônus e ônus, né? Então, esse método que eu utilizo, eu sento com a pessoa e meio que investigo a vida dela para chegar a entender como precificar correto, o que ela precisa adicionar naquela tabela. Por exemplo, tem gente que não calcula o custo da internet, não calcula o custo de gás quando faz bolo, né? E isso é muito simples, né? Você precisa do bolo assado. A o que luz, você tem que fazer? né? A luz, tudo que você adicionar para trabalhar é um adicional de custo, né? Tudo bem, você pode pagar uma conta só, né? Que é o que mistura na cabeça da pessoa, mas eu pago junto, minha casa também usa isso e aquilo. Mas não é assim. Você tem que delegar um percentual para aquela despesa. Aí vem um rateio, né? Da participação. Um rateio, exatamente. Da tua um rateio. É igual quando a gente vai ratear a despesa por centro de custo, né? A gente vai colocar o centro de custo. Eu que mexo bastante com obras, né? Que faço o planejamento financeiro de obras. Quando a gente vai delegar alguma despesa para o centro de custo da obra X, da obra Y, é a mesma coisa quando chegam as contas mensais em casa, né? Então, se eu aumentei R$ 50 da internet porque eu precisei de uma internet melhor para fazer as lives e não ficar travando e tudo mais, esses R$ 50 é do PJ, né? Então, são formas de você caracterizar e diminuir o risco de perder dinheiro na hora de precificar seu serviço ou seu produto. Não tem outra dúvida muito grande das pessoas em relação a produtos qual que é a margem mínima para eu ganhar dinheiro? Não é que tem uma margem mínima. Você tem que saber como você vai ganhar o dinheiro. Às vezes você coloca quer ganhar, né? Às vezes você coloca 100, 200% no produto, mas vai ficar com ele em estoque, vamos chegar no estoque, por 2 anos, 2 meses, 3 meses, não sei. Você vai terminar de pagar aquele investimento e não vendeu ainda. Deixa eu até aproveitar, então, assim... só para a gente não ir para essa questão que tu falou de luz, energia, até para o pessoal que está nos assistindo ficar com essa dica, porque foi o meu caso, eu peguei muitos clientes esse ano, porque muita gente acabou empreendendo devido à pandemia, né, por ter perdido seus empregos. E eu peguei muitos meses, mas e quais são as suas despesas para fazer, né, a apuração lá dele no imposto de renda? Não, mas eu não gasto nada. Não. Como assim que tu não gasta? Que bom que fosse, né? Mas eu disse, não, mas eu trabalho em home office, eu não gasto nada. Tá, mas e a internet que tu usa, a luz que tu usa, né, a água que tu usa? Então, a gente tem que também saber orientar o cliente, né? Quando o cliente, a gente tem que questionar, que nem tu falou. A gente vai investigar, entre aspas, a vida do cliente. Eu vi isso muito esse ano, muitos meses fazendo nessas declarações de imposto de renda e tendo essa questão, não, eu não gasto. Gente, e daí isso é a nossa hora de questionar, né, Pri?
E eu vou dar um exemplo aqui que eu faço comigo e muitas pessoas me questionaram por que que eu coloco esse custo como de empresa. Desde que eu abri o MEI, assim, trabalhar como empreendedora full time, sem ter que bater cartão, essa é a primeira vez. Esse ano é o primeiro ano. Por quê? Eu acabava fechando contratos fixos. Então, eu era uma CLT dentro de um contrato PJ. Esse ano, não. Eu rasguei tudo que eu tinha para lá e botei a cara a tapa. E foi quando eu decidi por colocar pelo meu MEI o meu seguro, não, o meu convênio de saúde, né? Meu plano de saúde. Aproveitei meu CNPJ, que já estava dentro das carências, né? Vencidas e tal, e fiz. E esse custo é da minha empresa. Sabe por quê? Porque se eu cair doente, quem que vai trabalhar por mim? Perfeito. Se eu cair doente, eu vou gastar com o médico. Da onde que vai ter que sair, né? Então, esse custo é sim da empresa e é como se eu tirasse um benefício que eu me dei, né? Então, dentro das minhas custas da empresa, sempre, todos os meses, tem o meu gasto do convênio médico. É o famoso salário in natura que a gente chama, né? Sim, Que as empresas sim. pagam. A E eu gente pago, também. inclusive, pela conta PJ, né? Então, é uma despesa que vem no meu CPF, tudo bem, mas o vínculo é do PJ e eu pago pela conta PJ. Então, assim, quando eu retiro o meu Prolabore, ele já está descontado, ele já foi pago, né? Então, eu sei que aquela custa é o meu seguro de saúde, digamos assim, né? Então, se eu ficar doente, eu não vou ter mais um gasto com o hospital, com algo inesperado. Eu tenho um plano que o meu trabalho vem pagando mês a mês para eu utilizar, né? Então, as pessoas, às vezes, quando eu falo isso, nossa, mas não tem nada a ver, você pôs porque você quer. Eu falei, sim, porque eu quis mesmo. Porque eu quis adicionar isso por minha segurança e segurança do meu trabalho, né? E para ter o real custo realmente da tua atividade, né? Deixa eu ver aqui, porque tem uma pergunta, vamos ver. Existe alguma. Ó, acho. Essa pergunta até estava na caixinha, mas vou aproveitar que a pessoa fez aqui, ó. Existe alguma porcentagem ideal para cada custo? Será que a Pri travou? Vocês estão me escutando, pessoal? Acho que a Pri travou. Então, eu vou ir respondendo, né, pela Pri. Não sei se vocês estão me escutando. Se alguém puder me dar um oi aí, me dizer, estamos escutando. A Pri caiu. Vamos ver se ela entra de novo aqui. Mas então, respondendo ali, né, Clarita, a tua pergunta. Na verdade, não é bem, como a gente diz, uma porcentagem ideal, né? Mas a gente tem que levar em consideração exatamente quais são os custos do negócio, por exemplo, né? Ah, tá. A Pri já voltou aqui, deixa eu ver. É vida real, né, gente? Isso acontece. Vamos ver aqui se apareceu lá para ela. Então, Cheguei, voltou. Eu estava cheguei, já foi um susto. aproveitando e respondendo, não sei se você chegou a ver a pergunta ali, né? Que Sim, era vi. o custo ideal. Eu até estava respondendo, não é bem um custo ideal que a gente chama, mas sim tu ter a realidade dos teus custos, na verdade. Exato, Né? Tu exato. conseguir saber, para adquirir essa mercadoria, eu tenho, né, no caso ali da Clarita, que ela tem uma loja de roupas, né? Então, ela tem que levar em consideração não só a roupa por si só, a transportadora, né? Ela que vende pela internet, a internet dela tá nesse. É o que a gente acabou de dizer, né? Quem usa, né, a sua casa, então tem Quantas sim. vezes eu preciso impulsionar minha venda, né? Que hoje temos o tráfego pago. Se você é um planejador de mês, se você organiza suas finanças, que também é uma gestão essencial para a sobrevivência de qualquer empreendedor, você tem que planilhar e ver quanto que você quer absorver no marketing, né? Então, assim, o marketing é quem vende nosso produto. Além de ser agente, né? A gente tem essa rede, mas lógico que criaram ferramentas para monetizar e a gente tem que ir lá e pagar algumas coisas, né?
Então, eu hoje, sendo muito sincera, como eu estou ainda aprendendo muitas coisas da ferramenta, eu utilizo o mínimo, mas eu todo mês faço algum aporte para essa finalidade do tráfego pago, do patrocinado e tudo isso. E o percentual não tem assim um percentual, você tem que pôr 20%, você tem que pôr 30%. É aquilo que eu falei, questão de peso, sabe? Se tua família tem 10 pessoas e a tua internet teve que ser de R$ 300, quanto dessa internet é utilizável para o teu recurso, para o teu negócio? Então ponha um peso nisso, né? E aquilo vai para sua soma. Por exemplo, muita gente não conta como tempo de venda dentro da tua planilha de precificação, né? Quanto tempo que eu levo para fechar uma venda? Eu Tem, até tem ia dizer empreendedor. isso, eu ia dizer isso agora da questão da internet. Às vezes o pessoal, tá, mas como que eu vou saber? Monitora quantas horas tu fica no dia para isso e tira dali essa porcentagem da tua internet, da tua luz, né? É uma forma, eu sempre indico dessa forma, eu acho que é a forma mais fácil de Sim, chegar. E daqui é a pouco, se tu vê, quantificar, né? exatamente. Pega um caderninho hoje, vocês assistindo isso, já pega um caderninho e quantifica quanto tempo que eu gasto para criar meus conteúdos, para chamar gente, para montar, para fazer isso, para fazer aquilo e vender, entendeu? E concretizar uma venda. Ah, tá, concretizei a venda. Eu vou precisar produzir, eu vou precisar isso, eu vou precisar aquilo. Faça sua trajetória até você dar a entrega final para o seu cliente. Isso vai ser o peso que você vai ter das suas despesas para saber se você está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro na sua precificação. Né? Exato, porque daqui a pouco a pessoa também fica muito tempo ali no Instagram e não tá tendo aquele retorno, né? Então tem que ver isso daqui a pouco, se não vale mais a pena impulsionar, que nem tu falou, e para Uhum. ganhar um pouco mais, né? Pro teu anúncio estar mais tempo ali, mas tu não precisar estar ali tanto tempo. Exatamente. Então tem várias formas, né, de se fazer isso. E isso, nossa, dá assunto, porque cada área tem um nicho e uma pegada diferente, né? Então, quando eu falo na consultoria, eu investigo a pessoa para poder alinhar com ela quem que ela é antes de ser empreendedora e o que ela precisa fazer para empreender, né? Então, esse é o diferencial da consultoria de precificação que não se compra por planilha pronta, né? Porque a gente tem, se você procurar na internet, tem muitas planilhas prontas de tudo, de precificar bolo, de precificar artesanato, eu mesma já comprei dessas para ver como que era. E eu Né? Eu até falei assim, vou dizer assim, e aí, gente, entra uma questão, a maioria aqui do pessoal, né, são contadores que estão. Aí também entra até a nossa questão na hora de apresentar para o cliente esse serviço, porque se a gente só mostrar a planilha para ele não vai dar valor no que a gente envolveu, porque, às vezes, porque o pessoal às vezes nem se dá conta, ah, mas ela me perguntou, por que ela me perguntou sobre a minha luz? Por que ela me perguntou? Né? Então, isso uhum, também, eu acredito que tu comenta depois, até para na hora de tu apresentar tuas consultorias, para a sim, gente entender o valor daquilo ali que tu tá entregando, né, Pri? eu entrego a planilha para ele, precificado, só para entenderem quem se interessou aí. Mas eu gravo quando a pessoa escolhe pela consultoria por fazermos por WhatsApp, para não ocupar tempo fixo, né? E às vezes a pessoa não pode parar de produzir, ou de trabalhar, ou de cuidar do filho, ou tudo ao mesmo tempo. Então eu estou ali com ela no WhatsApp. Quando eu vou entregar, eu printo pedacinho por pedacinho do que eu fiz e gravo um áudio explicativo daquilo. Aí é onde você está vendo, são seus custos fixos que somaram tanto, isso equivale a tanto por cento do seu lucro, blá, 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 blá. Explico para a pessoa exatamente como que eu surgi com aquele valor, né? E quando você compra uma coisa pronta, você preenche, ah, deu R$ 200, eu vou cobrar R$ 200, mas você não sabe se aquilo condiz com a tua realidade, né? Isso Não é sabe muito o que importante. levou, né? Não levou em consideração, na verdade, às vezes, fatores que são determinantes. E daí, daqui a pouco, que nem tu falou, né? O MEI é a forma mais fácil de formalizar um negócio e é a forma mais fácil de dar errado, porque às vezes não Uhum. leva em consideração
tudo que precisa levar, né? Às vezes também não tem um profissional capacitado para orientar ele da forma correta. Exatamente. Né? E foi por isso que eu surgi com foco nesses microempreendedores, porque eu quero ver crescer, mas a gente tem que arrumar enquanto é pequeno. A gente tem que arrumar enquanto está começando. Porque já ouviram dizer, né? E isso é um ditado, acho que nacional, regional, não sei. Mas que quanto maior a altura, mais alto é o tombo, né? A queda. Sim. Então, eu aqui uso também isso. A gente escuta isso. Eu escuto isso e levo isso para a vida, porque assim, quanto mais eu crescer, mais forte vão ficar, mais nítidos vão ficar meus erros. Então, se eu começar errado, como é que eu vou consertar quando eu tiver grande, né? Então, esse é o ponto, precificar desde já. Eu vou até aproveitar o teu gancho, eu tô com uma amiga, até eu acho que ela esqueceu, porque ela é bem zuretinha. Daí ela começou a empreender, né? E eu disse para ela, logo que ela começou até forneci para ela, ajudei ela a montar um livro caixa, o que ela tinha, né, que colocar ali, tal. E daí ela ainda não formalizou o MEI dela, mas ela vai formalizar. Mas eu disse para ela, mas Ana, desde o início, tu já põe tudo no papel para tu conseguir enxergar realmente, né? E ainda disse para ela, disse, já abre uma conta separada para tu receber os teus valores nessa conta, para tu pagar as despesas do teu negócio nessa conta, porque assim tu vai conseguir visualizar realmente, ó, eu tô gastando tanto por mês, eu tô, né, vendendo tanto, até para, né, poder realmente ter uma noção. Daí no início, né, ela tava, e daí esses dias eu comprei, ela vende cupcakes. E daí eu comprei os cupcakes dela e eu me lembrei que ela, não, Amanda, eu tenho uma conta no Nubank que eu vou usar só para isso. Peguei e fiz o Pix para a conta dela do Nubank, né? Daqui a pouco ela passou uns dias, ela, amiga, tu não fez meu Pix? Eu, não, eu fiz sim. Tá lá na conta do Nubank dela. É verdade, não olhei no Nubank. Tu não tá usando na fala da conta. Ela, não estou usando, mas eu vou começar a usar hoje, diz ela pra mim, né? Daí faz acho que uma semana que isso aconteceu. Ontem ela veio aqui em casa e ela disse, guria, realmente é muito mais fácil de tu conseguir enxergar as coisas. Pois é, imagina assim, em uma semana, né? A pessoa consegue notar, imagina em um mês, num semestre, num ano, né, Pri? É muito importante mesmo. E isso é muito importante, principalmente para quem recebe picado, né? Porque tem mês que tem dia certo para receber, que são contratos e tal. Mas nós que atendemos esporadicamente... Desculpa, que a Bruna que respondeu aqui, ela conhece. Não, essa nossa amiga, ela é feia, assim, sabe? Então, se não tem alguém ali com ela... Desculpa, Pri. Imagina! Mas tem muito empreendedor que recebe picado, né? Como você então, falando. E se não separa, vai vendo lá no montante da conta pessoal, né? Vai vendo lá e acha que tudo ele pode gastar. E aí, quando vai se deparar, nossa, eu não ganhei dinheiro esse mês, né? Então, isso é muito importante. Não sei se mais alguém quer fazer essa pergunta sobre precificação, se tem mais alguma aí. Deixa eu te fazer. Na verdade, eu acho que tu já respondeu, mas que perguntaram ali para nós na caixinha por que tantos empreendedores precificam errado, mas acho que meio que tu já respondeu, mas se tu quiser só dar uma resumida, assim. Pegando um pouco de tudo que eu já falei sobre precificação da falta de análise, né? Essa competitividade de mercado e o aumento dos empreendedores está fazendo também gerar um desespero no preço, né? Então, nem sempre o preço baixo é o que te garante qualidade. Aliás, quase nunca, porque alguma coisa vai estar faltando, né? Tem muitas pessoas que eu vejo fazendo aquele reels engraçado do qualquer embalagem serve. E aí enfia tudo numa sacolinha de pão e entrega. Aí a outra capricha, põe não sei o que, põe lacinho, põe papel seda, põe um monte de coisa para entregar. Isso faz ou não diferença para quem está recebendo? Então, assim, às vezes essas coisas você está deixando de fazer para ter um preço menor. Porém, quando forem te avaliar e compararem com outra pessoa que cobrou um pouco mais caro, mas que precificou tudo que ela usa,
vai dar diferença na Não qualidade. fideliza, né, Pri? Não fideliza o Exatamente. cliente. Que hoje em dia, assim, acho que o mais importante é tu manter um relacionamento, né? Tu conseguir manter uma conexão com o cliente. E esse empreendedor que vai, por exemplo, a Clarita, que nos perguntou aqui da Pequenos Moda Baby, ela manda, chega aqui para mim as roupinhas com papelzinho, né, com Comprei dela, tá? Tá aí me esperando aí. com balinha, com um monte de coisa. Então, assim, é muito importante, né? Tu criar, é isso que vai fixar a tua clientela, né? Deixa eu ver aqui que surgiu uma pergunta. O primeiro passo é fazer o levantamento dos custos. Qual é o segundo? Bom, são vários passos, né? Mas assim, falando na sequência de levantar os custos e conhecer quanto custa, é você fazer uma pesquisa de mercado do valor mínimo daquele produto ou serviço, tá? Então, assim, a pesquisa com o teu concorrente também é importante para avaliação da precificação. Porque não adianta, é o que eu tô falando agora, né? Não adianta você oferecer o preço lá embaixo, sendo que a tua categoria já conquistou um patamar mais alto, né? Então, assim, quando eu falo, olha, meu preço vai mudar, porque eu estou abrindo a porta para a pessoa chegar, mas a minha categoria já elevou o preço, eu não posso ficar desmerecendo, né? Então, o segundo passo é sim fazer uma pesquisa de mercado, né? Para você encontrar entre o mínimo e o máximo ali aonde você vai se encaixar, né? Isso é muito importante. Até para saber quanto tu pode começar ganhando, né? Porque eu acho que quanto tu quer ganhar, todo mundo quer ganhar sempre mais. Vou dar um exemplo ainda mais claro, Amandinha, porque hoje eu estou inspirada para ensinar esse povo a precificar. Quando você chega no valor de despesa e você consultou o mercado e o preço não é legal, o preço de mercado está baixo, e você olha para aquelas despesas e pensa, poxa vida, eu tenho que atender, eu tenho que fazer 800 bolos no mês para ganhar o que eu quero ganhar com esse valor de mercado. Será que eu vou realmente fazer tudo sozinha? Será que eu vou tomar a decisão certa? Será que é isso que eu quero fazer para mim? Então, o levantamento da despesa e a pesquisa de mercado, eles se complementam para você tomar decisão, né? Então, fez isso, olhou, não cabe naquilo, nem muito alto, nem muito baixo, não é aquele caminho que você tem que tomar, né? Porque alguma coisa está pecando, ou você tem despesa demais, ou você não está calculando correto, ou então realmente aquele negócio não dá lucro. Não é rentável, né? Não é rentável. Então, essa análise tem que ser feita no começo, porque você imagina descobrir isso com 3 anos de empresa. Depois de investir todas as tuas finanças, Exatamente. Que não vai então, rolar. Eu até costumo brincar, né, que eu ofereço para quem me pede auxílio para formalização do MEI, eu falo assim, e aí, tua análise de precificação, como é que tá? Você já tem tua tabela? Porque as coisas têm que ser no início, né? Porque senão você perde o controle, realmente perde o controle. Né? Você cria uma ilusão de que está ganhando, de que está vendendo super bem, de que está faturando, e quando você vê, nem suas despesas se pagam com o teu trabalho. Né? É muito complicado isso. Então, o segundo passo para Maiara, que nos perguntou, é analisar o mercado. Perfeito. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, se a gente já pode ir para a parte de controle de estoque, que também é uma questão muito importante. Eu vejo assim, eu lembro quando eu trabalhava CLT, eu fazia gestão de estoque e assim, como a gente não leva em consideração também vários fatores, né? Porque eu acho que a gente já pode sim entrar na precificação, no controle de estoque. Qualquer coisa, se surgir alguma pergunta, a Bruna a gente vai complementando as respostas, né? Isso. Combinado. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho uma experiência em estoque, porque eu fui pecista da marca Honda de motocicletas, né? E era esse meu cargo, porém eu gerenciava o estoque de peças, porque acabei ficando sozinha, né, no estoque. Então eu comprava, eu colocava, fazia baixa no sistema e tudo aquelas coisas. E aí, o que acontece? Você tem que ficar de olho. Bom, surgiu
pergunta aqui, mas eu vou prosseguir, depois a gente volta nela, tá? Você me lembra de voltar, Cine. Tá, vai lá depois. Aí, o que acontece? A gente aprende que nem sempre, por todo o tempo, o produto tem que ficar no estoque valendo o mesmo valor, né? A lei da depreciação. E isso eu comentei com uma cliente minha hoje, que estava aí na live, não sei se ela está aí ainda. Paula, se você estiver aí, você fala um oi. Sobre a questão de ficar com o dinheiro empoeirando nas prateleiras, né? Só para não baixar. Só para não baixar. Então, isso não é negócio. Você tem as contas para pagar, você já investiu aquilo. Beleza, você investiu com o intuito de colocar no teu estoque para ganhar 300%. Porém, se o estoque está lá com outras novidades e aquilo está ficando esquecido, você tem que fazer girar, né? Então, a lei do first in, first out, né? First out, a lei FIFO, né, da logística, ela é muito válida para qualquer tipo de estoque, né? Principalmente para quem vende produtos que se atualizam muito rápido, né? Coleção de roupas, tem uma questão também para quem produz coisas de comer, que tem que ficar de olho na validade. Os perecíveis, tem que ter, né, um cuidado, alimentação. Então, tudo que você pensar, de alguma forma, você vai ter que controlar, né? E muitos MEIs, e a maioria, eu diria, não conseguem investir num sistema de cara para isso, né? Eu tenho essa consciência e sei o quanto custa um sistema. Até estou ajudando a implantar alguns sistemas que eu estou conhecendo junto com os meus clientes e umas empresas maiores. Mas olha, eles patinaram e lutaram bastante para conseguir conquistar um sistema, né? Mas não é por causa disso que não dá para fazer, né? Exato, exato. Ah, mas e aí? Como que eu posso fazer? Primeiro que você tem que ter uma planilha, um caderno, algum lugar para você anotar que dia que você comprou, quanto que você pagou, qual que é teu preço de venda, né? E quando for vendendo, ir anotando também a data de saída. Isso é muito importante. E atualizando as quantidades, né? Então, assim, lógico que num caderno você vai ter mais dificuldade, vai ter que ter mais tempo para fazer isso. Mas se você tiver numa planilha de Excel e trabalhadinha, que não é tão difícil também, e que você formule alguma coisa para você ir dando baixa, né? Tirei, vendi, saiu. Tirei, vendi, saiu. Né? Você consegue conciliar seu fluxo de caixa com o teu estoque, né? E às vezes, para bastante clientes, quando me pedem as planilhas personalizadas, que eu também faço aí, de acordo com o cliente, eu acabo fazendo elas unificadas, né? Então, dentro da aba que ele vai gerenciar o fluxo de caixa dele, já tem a abinha lá do estoque dele, que conforme ele lança a saída, já dá baixa no estoque, né? Ah, e aí ficou, eu quero lançar uma promoção. Como é que eu faço? Através do teu controle de estoque. Primeiro, que você nunca deve fazer promoção, e fica uma dica para todos os vendedores de qualquer produto, pelo que você mais vende. Porque aquele cliente que compra aquela peça que você mais vende, vai sempre ficar esperando você fazer a promoção para comprar e nunca vai pagar o preço que você quer que vale, entendeu? Que você já chegou. Até porque, assim, acho que a promoção, a maioria tem que ter uma intenção de tu movimentar o teu estoque, né? Não adianta Exatamente. nada tu fazer do produto que mais vende e o que não vende tanto, tu manter ele lá empoeirando, que nem tu falou, né? Exatamente. Então, no estoque, um controle específico de método que eu utilizava e que eu aprendi, inclusive, nos cursos da Honda, é da curva ABC. Né? Então, a curva A é o que sai muito, é o seu carro-chefe. A curva B sempre sai, mas não é aquela questão, né? Que se faltar eu vou perder cliente. E a curva C é o que fica lá na prateleira, que às vezes você dá um tiro torto e ele acaba ficando lá, né? Então, você trabalhando, conhecendo o teu cliente, conhecendo os teus produtos, você não vai poder deixar faltar através do teu controle a sua curva A, vai ter que, de vez em quando, variar a sua curva B e tentar eliminar nem que seja na liquidação, sua curva C, né? Eu até vou complementar isso lá no mercado onde eu trabalhava, a gente separava exatamente, né?
por os produtos linha A, B e C, né? E a gente dizia que o C eram aqueles assim que ou que tu, né, comprava errado, ou ainda que eram produtos que eram caros, mas tu sabia que tu tinha que ter assim um mínimo, porque tinha um cliente que outro que iria comprar, né? Mas então tu tem que conhecer o perfil do teu cliente exatamente para isso, para tu equilibrar essas quantidades para o mínimo possível de dinheiro, porque estoque é dinheiro, né, Pri? Ficar parado no teu Sim, estoque. Então, a gente trabalhava assim lá no nosso sistema, a gente conseguiu parametrizar de uma forma que a gente enxergava o giro, né, de cada exato. mercadoria para, ó, essa daqui, não, a gente pode comprar ela de 2 em 2 meses, né? Mas como era um mercado, por exemplo, o leite, uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por semana, tinha que ser comprado, porque é uma coisa que gira muito. Mas daí a cerveja artesanal, agora que me lembrei, assim, como não era um produto mais É um caro, público específico, né? né? Então tem isso, né? A gente tem que conhecer o perfil do nosso cliente para poder a gestão do estoque ser eficaz, né, Pri? Exato. E lá na Honda, e acho que as grandes marcas, né, elas visam muito esse sistema, porque eu lembro que a gente fazia na onde eu trabalhava, na concessionária, bazar de peças. Então, assim, passavam-se 6 meses com a peça sem movimentação, ele ia abaixo do custo, porque ela queria que girasse o estoque e não que desse lucro em cima daquela peça que já foi paga, né? Porque e daí eu fui compreendendo, né? Fui estudando, porque quando eu trabalhava lá eu ainda cursava administração. Aí fui compreendendo melhor, fui estudando e descobri que o porquê que fazia isso, porque era a grande frase do meu diretor lá, que ele falava: olha, tá vendo todas essas peças aí? É dinheiro empoeirando. Então, Exatamente. se você já pagou aquilo e tá lá empoeirando, qualquer dinheiro, lógico que você tem que ter um mínimo nisso, né? Mas qualquer dinheiro que vier de recuperação daquele investimento é melhor do que aquilo empoeirando, É. né? E isso faz muito parte de conhecer o ciclo, né? Se já passou Sim. o ciclo daquela mercadoria ali, tá mais do que na hora de fazer ela girar de alguma forma, né? Um grande exemplo é quem vende roupa liquidar a coleção de verão para começar uma de inverno, né? Ou ao contrário, pega no inverno, começa a pôr desconto nas de verão, mas não é uma queima de estoque, é apenas uma baixa do preço por causa do período sazonal. Ela está ganhando em outro produto, né? Então a pessoa que vai lá comprar a blusinha que ela anunciou por R$ 15,90 vai levar um casaco de R$ 200 porque gostou. Entendeu? Então, assim, é venda pensada no teu estoque atual, sem esquecer o que você tem lá de estoque passado, né? Só que Exato. como que você faz isso? Só controlando, conhecendo, acompanhando. Então, não adianta vir me falar que você consegue conhecer seu estoque e controlar fechando só no final do mês, É porque não verdade. dá, não Tu dá. tem que saber também, até quem vende, principalmente, eu acho que com alimentação, tem coisas que vendem mais num dia, que não vendem mais no outro, né? Final de semana, lanche, quem vende lanche. É óbvio que final de semana são os dias que dão mais movimento, né? Mas então, tu tem que. A gestão, né, de estoque é primordial para te não ficar com dinheiro parado ou não ter um prejuízo grande e conhecer o teu perfil de cliente. É como tu falou, isso não vai fazer que nem muitos meios, não, eu só preciso fazer minha declaração anual, né? Só lembra de procurar um profissional uma vez por ano, quando Isso. poderiam estar faturando muito mais se investissem. Eu acho que vou voltar aqui na questão, né? Tudo tem como a gente mostrar a nossa importância também profissional para os empreendedores. E esses pontos que a Pri trouxe, pessoal, são de extrema importância. Não adianta a gente só dizer para o empreendedor, tu tem que fazer a gestão do estoque. Não é É. assim, né? Ele tem que entender o porquê ele tem que fazer essa gestão de estoque. O que pode trazer de vantagens na gestão de estoque para ele, né? Assim como na precificação, a gestão de estoque é de extrema importância. E você vê como os dois estão atrelados, né? Se eu sei quanto meu produto custou
eu sei até onde eu posso ir com o meu produto de promoção, eu sei aonde que eu posso ganhar, quanto que eu tenho que desovar. Então, assim, as duas coisas têm que Por estar muito quanto tempo alinhadas. ficar com ele, né, no estoque. Exato, exato. E, inclusive, a conta de em quanto tempo eu vendendo tal coisa, eu pago aquele investimento, né? Então, assim, tudo isso são as duas coisas atreladas. Você conhecendo seus custos e seu preço de mercado e controlando o teu estoque, né? Tua rotatividade, né? E aí vem aquilo que você falou agora há pouco, que é o perfil do cliente, né? Que você falou da cerveja artesanal, me veio muito isso. Se eu tenho um público que consome somente meus produtos, que nem meus serviços pontuais, ninguém fecha um contrato para ficar comigo mensal, aonde que eu vou ter que atingir, né? Eu vou ter que vender mais, eu vou ter que aumentar meu número de clientes esporádicos para eu conseguir ganhar dinheiro, né? Agora, se meu público, se eu conheço o meu público que faz uma consultoria comigo, que assiste as minhas lives com a Amanda, que comenta, que faz, que usufrui do meu conteúdo, eles querem ter a minha visão de fora, né? Porque nós, dessa área, a gente tem a visão do negócio da pessoa de fora do negócio. Então, por isso que a gente enxerga certos pontos que às vezes é tão óbvio, mas o empreendedor não vê. É. Né? Eu E vou aí eles aproveitar, querem inclusive, isso. esse teu gancho que tu falou agora há pouco, assim, de ter o retorno sobre o investimento. Eu acho que a gente está comentando aqui bastante sobre mercadorias, mas ontem eu comentei até com essa minha amiga que eu faço quando eu vou investir num curso? Eu já vejo a necessidade primeiro, né? Ah, eu estou tendo uma demanda reprimida de tal assunto que eu preciso me atualizar, um exemplo, né? Então eu vou, invisto num curso, mas já pensando em quanto tempo, né? Como que eu vou oferecer esse serviço para ter o retorno do investimento nesse curso? Então, às vezes a gente fica, começa a atender um profissional liberal daqui a pouco, né? E não sabe quais os custos que a gente pode orientar ele para a atividade. Sim. Só que cursos, treinamentos são uma forma que a gente se capacita para poder prestar um serviço melhor, né? Então, eu me lembrei disso, acho que já é uma outra dica que a gente pode deixar para o pessoal, quando é prestador de serviço, é levar em consideração mesmo. É o curso, é a anuidade de conselho, né? É tudo que realmente ele, né, precisa fazer para considerar. Desculpa, É que eu isso. só me lembrei daí. Não, imagina, foi ótima colocação, é isso mesmo. Eu falei para você, né? Já comentei isso nas nossas conversas, que eu tenho muita vontade de fazer um curso, mas às vezes eu não consigo nichar, né? Ele certinho para poder enxergar onde eu poderia atuar de maneira que eu fosse especialista naquele assunto, né? E esse percurso que eu estou percorrendo hoje e tudo, essa troca que a gente faz, ele vai para minha caderneta de conhecimento para me agregar valor, porque eu soube responder as perguntas, eu não deixei ninguém no vácuo, porque a gente se sente inseguro, né? Então, assim, que investimento você faz hoje para alcançar seu objetivo de amanhã, né? Então, assim, eu estou terminando meu segundo MBA, que é gerenciamento de projetos. Então, a gestão de projetos aí você fala, mas você vai continuar atendendo o MEI? Vou, porque todo MEI é um projeto novo, né? Todo MEI é um projeto novo. Então, assim, todo conhecimento tem que ser levado como investimento. Todo tempo que você se dispõe a ler algo novo, todo o tempo que você se dispõe a fazer uma pesquisa, a se doar numa entrevista, num assunto, num papo, numa live, ele é um investimento de tempo, né? E para você que conhece aonde você quer chegar, aí você tem aí todos os lançamentos por fazer, né? Sim, exatamente, porque muitas vezes a gente não considera, mas o cliente me procurou, mas não sentiu confiança, porque tu não conseguiu responder, né? Eu digo muito assim que eu tive um boom, né? Eu digo, aumentou muito assim a minha clientela no momento que eu me formei ano passado no MBA de gestão de tributos e planejamento estratégico de tributos. E foi assim, um difusor de águas para mim, sabe? No momento que eu entendi usar aquilo ali para vender de forma estratégica, né? A gente teve, inclusive, né, uma consultoria sobre isso. Apaixonei.
E vocês ficaram, né? E é isso que eu recebo quando eu mostro para o cliente, ó, se tu fizer isso, isso e isso, porque eu mostro para os empresários e para os empreendedores uma forma lícita dentro da lei que tu vai estar pagando menos imposto. Qual empreendedor que não vai querer isso? Né? Tipo, e é bem como tu falou, e desde o MEI dá para fazer isso, né? Lá para pensar no imposto de renda tem MEIs que são muito rentáveis. Né? Então, daqui a pouco, tanto que hoje eu tenho um MEI com contabilidade completa, porque eu mostrei o investimento e o retorno que isso ia trazer para esse MEI. Então, né, é isso, gente, é saber responder para os clientes também. Vocês podem ver, por isso que eu escolhi a Pri, assim, eu sou fã mesmo, porque eu acho que controles hoje fazem com que a gente mostre para os... O cliente consegue enxergar com os controles, né? Sábado mesmo eu dei uma aula, mostrei também minhas planilhas de planejamento tributário, as meninas ficaram, já quero uma mentoria. Porque é isso, o cliente daí deixa de ver nós, profissionais, como um custo e começa a ver como um investimento naquele negócio, né? Exato. Porque a gente está mostrando para ele possibilidades dele pagar menos e poder investir mais no negócio dele, né? Sim, é isso. E eu acho que tanto a gestão de estoque quanto a consultoria de precificação, a Daia que estava comigo na consultoria, nossa lá, ela também gostou do planejamento tributário. Não, aquele dia eu dei muito. A gente ficou assim, né? Mas isso, é a questão do controle, né? É você ter na tua mão, é como se você transformasse algo intangível em tangível naquele momento, né? Então, bem isso, sim. Então, assim, a gestão de estoque, a primeiro momento, quando você coloca no papel, assim como a precificação, te dá esse choque também, né? Porque eu tive uma social media que fez uma das primeiras análises de precificações que eu fiz de MEI e prestação de serviço, foi para uma social media daqui da minha cidade, que ela falou assim, Pri do céu, eu não fazia ideia que eu custava isso. Eu não fazia ideia do tempo que eu gastava. Foi um divisor de águas para mim, isso e aquilo. E aí você fica assim, eu tô no caminho certo, né? É isso que eu quero mostrar. Então, é bem isso que tu falou, a gente toma assim para o cliente o que a gente quer fazer de melhor, porque quando você consegue realmente fazer seu cliente ganhar dinheiro, fazer seu cliente crescer, ajudar ele com boas ideias, boas sugestões, você é um excelente profissional, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que conquistar, não é só tem um Pix na minha conta, tem outro Pix na minha conta, isso é ótimo, faz parte. Mas... Não vamos, que nem eu sempre digo, não vamos ser hipócritas, que a finalidade de tudo isso, sim, é ganhar dinheiro, com certeza. Mas claro, no momento que tu entende que ajudando as pessoas, o teu retorno financeiro vai ser uma consequência. Daí tu começa a fazer esse jogo virar, porque eu acho que a nossa cultura aqui no Brasil, né, falta essa cultura de entender o quanto nós podemos ajudar também, sendo, né, como profissionais capacitados. Então, agora a gente está começando um movimento assim de tu entender o quanto vale a pena mostrar, mas para isso também tem que se qualificar, né? Que nem tu falou, tu tá já na tua segunda MBA, né? Então eu mesma tô ainda insegura, eu tô decidindo o que eu faço. Eu faço mestrado, eu penso ainda em fazer direito também, que é uma questão bem dessa parte tributária. Mas eu acho que é isso, assim, ver os pontos, por isso que eu trouxe, eu acho, assim, precificação e controle de estoque. Eu via lá onde eu trabalhava, assim, eles vendiam milhões, assim, a gente foi conseguindo. Claro, à primeira vista, tanto o empreendedor como, né, empresários maiores, eles ficam meio... mas daí eu vou ter que fazer isso. Mas quando tu projeta para ele, mostra, e depois tu consegue mostrar para ele, né, Pri? Que nem tu falou, né? Depois que a gente vê que o nosso serviço fez um diferencial ali, eles te veem com outros olhos. Eu vejo, assim, o pessoal até hoje fala, tu tá fazendo falta, porque realmente eu fazia toda... Vou dar um exemplo aqui, até porque daqui a pouco tem na nossa padaria. O nosso estoque entrava como insumo e eu fiz a cozinheira, as confeiteiras, os padeiros, eu sentei com cada um e peguei receita por receita
para pegar e diluir aquilo toda vez que vendesse 100 gramas de uma fatia de bolo, o que ia dar baixa no sistema? Ia dar baixa a farinha, né, o merengue. Então, assim, é fazer esse diferencial. Num primeiro momento, a pessoa, mas tu conseguindo mostrar para ela o que vai impactar, faz toda a diferença, né? E eu tive um retorno depois que eu saí, falando desse controle de estoque, né? Eu saí da Honda em 2013, né? E aí eu fui para a empresa de projetos, onde eu passei 5 anos e alguma coisa, né? E quando eu saí da empresa de projetos, eu tive um retorno da minha ex-gerente, que é minha amiga e é uma empreendedora super fera também, que falou assim: olha, eu tive a visita do dono do não sei o que, das concessionárias Hondas, e ele falou que o estoque da nossa concessionária é o melhor que ele já tinha visto. Então, assim, e ela falou para mim, e eu deixei bem claro para ele que era um serviço teu, que você fez, você puxava a orelha, porque eu não deixava os mecânicos saírem com uma arruela sem anotar, sem dar baixa, sem precificar, sem jogar aquilo na ordem de serviço do cliente. Tudo bem que eu vou dar desconto depois, não tem problema, mas ela foi para onde foi. Exato. Né? Porque então, senão tá sobrando lá, o teu estoque tá dizendo que tem 10 e não tem nenhuma daqui a pouco, né? E a pessoa que está nos assistindo aí que pensa, nossa, mas eu faço bolo e eu nem sei, eu faço minhas receitas a olho, que conheço muita gente que faz isso. Eu faço minhas receitas a olho, então eu sei tudo que eu preciso ter em casa. Mas você sabe a hora que pode acontecer daquilo lá ficar escasso, daquilo subir o preço, qual que é a tua quantidade mínima para atender teus clientes de final de semana? Quanto que é seus clientes atrasadinhos que encomendam em cima da hora? Então, assim, você tem que conhecer. Nessa questão de bolo, tem até horário de energia, que a pessoa vai ligar o forno, que ela pode ligar em horários mais estratégicos, né? Exato, exato. Agora, no inverno, por exemplo, a gente sabe que o forno leva mais tempo para aquecer, né? Então, você pensar que no meio do dia, onde tua cozinha fica mais quentinha, mais aconchegada, tu vai gastar menos gás, bota lá as assadeiras no forno de 4, 5, se você tiver para onde ir, né? O destino final, e vai. Então, assim, esse conhecimento de cada um, de cada área, vem com essa vontade de querer fazer o certo, né? Porque não adianta a gente falar, precisa disso, precisa daquilo, e a pessoa, o empreendedor, não ter assumido aquilo para ela, de que quer fazer o certo, de que quer ser o mais correto possível com ela mesma, né? Porque eu não estou falando para ser correta com os clientes. Os clientes pegaram o que eles pagaram para eles. Agora, o diferencial é como você conseguiu entregar aquilo, como que você conseguiu mimar teu cliente, porque você investiu um pouquinho que dava para investir numa embalagem bonita, num adesivo, num mimo, não sei. Né? Então, assim, é esse diferencial. Porque você pagar e ter o objeto que você comprou em mãos não faz aquilo ser tão bom. Não vai fazer eu lembrar, né? Esses dias eu estava lendo até uma reportagem sobre isso. Das embalagens ou de detalhes instagramáveis, né? Que agora vem um cartãozinho, vem, né, ali uma embalagem mais elaborada justamente para isso, porque daí a pessoa vai querer mostrar aquele produto, aquela embalagem, aquela coisa que ela comprou. Então, é isso, é pensar de forma estratégica. E como tu falou, uma coisa que eu sempre falo, né? Para o teu negócio dar certo, tu tem que levar ele a sério. Não é uma atividade, não levar ele como um hobby. Às vezes o pessoal também, né, fica nesse... será que vai dar? Daí não desce daquele muro, né? Então tem que levar a sério o negócio, não é? Não são conceitos engessados que a gente está trazendo aqui, né? Mas sim controles para melhorar o teu negócio, para impulsionar o negócio do cliente. Né? É isso mesmo. E a gente espera que com essas dicas e com tudo isso que a gente falou, tenha coçado aquela pulguinha de eu quero melhorar, eu quero fazer o certo, eu quero gerir eu mesma meu negócio, né? Porque quando a gente não tem controle de nada disso que a gente falou aqui, sabe quem põe o preço no nosso serviço? O cliente. E o que eles querem pagar, né?
E não é isso, é o contrário. Eles estão buscando algo, então eles precisam pagar o que você já chegou no justo para pagamento. Então, enquanto você não provar por A mais B que você tem da onde, você tem fundamentos para aquilo, é ele que vai te dar o preço. E ele vai continuar dando, e ele vai continuar jogando baixo com você. Ou você vai falir, né? E ainda vai dizer que foi culpa do cliente, foi. Ou foi culpa dos impostos. Ou foi culpa dos impostos, né? Ai, aquela contadora não me instruiu certo. É isso. É isso né? mesmo. Então, acho que foi um papo, assim, mais do que mais produtivo, assim. Eu acho que a gente trouxe muitas dicas aqui pro pessoal. Eu tô vendo muitas palminhas, já tô assim, uhul! Chegamos no nosso objetivo, né? Pelo menos do interesse. Obrigada por compartilhar isso. Não, e é isso. Nós que agradecemos. A gente que agradece por... são 9h30 da noite já, né? Então, vocês estarem aqui com a gente, nos fazendo companhia. A gente tem... Isso dá assunto para, né, para mais de várias lives, né? Mas a gente tentou resumir de uma forma aqui que o pessoal pelo menos entendesse a importância desses dois assuntos, né, Pri? Deixa eu ver aqui, vai ficar... A importância do nosso caminho, né? Porque para eu trazer tantas dicas em uma hora de papo, é um caminho assim que eu comecei a pensar como empreendedora há anos atrás, né? E tudo vai para o caderninho de conhecimento, como eu falei. As experiências fazem hoje a gente conseguir estar aqui e responder assim de forma como se a gente sempre soube. E não foi bem assim, né? Deixa eu dizer aqui para Duda, a live ela vai ficar salva assim por 24 horas, depois ela vai ficar disponível para o pessoal que está lá no Telegram, tá? Para o pessoal que está participando do evento da Masterclass, mas sim, vai ficar a Bruna já está respondendo. Eu esqueço que eu tenho uma equipe agora, que eu pude investir numa equipe. Né? Então... Olha que chique. Mas então E falar em equipe, vou deixar publicamente aqui que eu quero tomar um café com a Amanda esse mês ainda. Vamos, né, Pri? Tô só te esperando tu descer. Então, primeiramente, assim, só pra gente encerrar, agradecer todo mundo que participou, deixou suas perguntas. Acho que a gente foi respondendo, até esqueci de olhar ali, mas pelo que eu me lembro, acho que sim, acho que ficou só um comentário lá em cima da Maiara, depois que eu respondi a pergunta dela, que ela comentou alguma coisa, tô tentando ver. Achei. Lembrei, ela comentou achei. Que sentou. Achou? Então lê aí. Achei. Ela, uma vez fiz formação de preço junto a um cliente e quando finalizamos, ele falou exatamente isso. Meu Deus, não estava nem pagando meus custos. Então, é essa a importância, né? A gente levar para a pessoa a informação do quanto realmente ela custa e quanto que ela está ganhando ou não com aquilo, né? A precificação, ela serve tanto para o cliente quanto para quem está dando a informação, né? Então, nós que também podemos dar esse serviço, né? Assim como eu, você, as demais contadoras que estão aqui, a gente tem que valorizar esse serviço nosso como uma porta de entrada para que o cliente fique conosco, né? Não adianta eu querer dar e dar tchau para ele, seja feliz com a sua tabela, que nunca vai mudar. Não é assim. Pensar em qualidade, né? Não em quantidade. E a gente tem que acompanhar, né? O mercado, a demanda, a oferta, o que subiu. Só a energia elétrica, né? 52% de aumento. Que é isso? Nosso salário aumenta isso? O que você vai cobrar do cliente aumenta isso? Não pode, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Tudo. Tem, é verdade. Mas assim, acho que chegamos, né, no nosso objetivo. Eu quero te agradecer mais uma vez por tu ter... Né, a gente já tinha comentado e enfim, a gente conseguiu fazer a nossa live, até porque a gente sabe que somos duas mães empreendedoras, né, então a nossa correria é constante, né? Tem muitas mães aqui também, eu sei que é difícil até, então agradeço mais uma vez por estarem aqui conosco essa noite. E uma próxima, mas a gente vai se ver no nosso café daqui uns dias. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau. Tchau.